A gente tem visto que as APIs elas estão relacionadas à estratégia digital de diferentes negócios. A gente acredita muito que alguns negócios têm uma estratégia muito com potencial gigante, pensando sob o ponto de vista de vertical, de gerar novos produtos, de melhorar engajamento, de acelerar a parceria. E a gente tem a feliz oportunidade de trazer aqui para o Apix algumas palestras focadas em indústrias específicas. Então, agora, eu vou chamar um cara de quem eu sou fã, com formação em tecnologia, gestão de negócio pelo IBMEC, economia, estratégia em finanças pela Columbia University. Alexandre Puccini tem atuação em grandes empresas de tecnologia e, atualmente, ele é superintendente de inovação e canais digitais da Sul América. Puccini, cadê você? O Puccini vai contar para a gente um pouco do desafio digital, usando APIs especificamente para o mercado de seguros. Boa tarde, pessoal. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui falando de APIs, porque como responsável pela área de inovação e canais digitais da Sul América, não dá para falar de inovação, canais digitais, fomentar a transformação se a gente não falar de integração no mundo tão conectado. Então, um mundo conectado, sem falar em integração aberta, serviços para serem consumidos. Como é que a gente vai transformar esse mundo ou criar disrupção tecnológica? Então, a APIs é algo que a Sul América tem investido muito, eu acredito demais. O meu time tem investido muita energia e transpiração nesse assunto. A gente vai falar de um conceito novo que a Sensidia nos convidou para participar. Antes, nas apresentações anteriores, eu vi algo de... O mercado financeiro tem se transformado rapidamente. Né? Seguros faz parte do mercado financeiro, mas altamente regulado. Então, como é que a gente consegue transformar esse segmento, esse mercado com tanta regulamentação? Bom, vamos conceituar aqui a questão do Open Insurance. Né? Em termos de conceituação, a gente está falando de como abre a integração entre todos os elementos dessa cadeia, produzindo informações, transações, negócios, entre todos os parceiros de negócio, entre todos os players dessa camada, desse ecossistema, que é relativamente grande. Tem os principais players, mas é relativamente grande e, como eu disse, muito regulado, com padrões ou, algumas vezes, faltas de padrões de integração que nos dá um trabalho danado para manter esse sistema ágil, integrado e prestando conta para os órgãos e para a sociedade. Então, nós, junto com a Sensidia, nós aceitamos entrar nesse modelo de Open Insurance e começamos a abrir os nossos serviços, criamos a nossa plataforma de API, criamos o nosso portal de negócios, e é isso que a gente vai falar aqui. Bom, basicamente, o conceito está suportado por 3 pilares. Né? A gente está falando da inovação aberta, propriamente dita, estamos falando de experiências digitais, que é o que o consumidor, no geral, busca e compara o que a Sul América, o que a indústria de seguros, o que a indústria bancária oferece, independentemente de comparações com o mesmo segmento. Então, as experiências são outras, a meta é outra, o que a gente tem que entregar para o consumidor final realmente é muito diferente do que a gente entregava até pouco tempo. Falando de um novo modelo de negócio, a gente não está mais falando de entregas tradicionais, muito embora essa seja uma indústria tradicional. Então, como é que a gente muda isso? Bom, falando de cada um desses pilares, em termos de pesquisa, né, com essas novas gerações, a gente percebe que um bom pedaço desse grupo, né, 1/4 desses clientes planejam comprar ou renovar, fazer negócios de seguro por meios digitais. Meios digitais não é algo tradicional no nosso mercado de seguros. É um mercado bastante regulado, que tem um corretor intermediando o negócio, que a Sul América, em termos de seguradora independente no mercado, precisa demais da sua rede de corretores fazendo negócio. Então, é um desafio tremendo falarmos de canais digitais num modelo que tem
intermediadores ou vendedores ou brokers nesse caminho, fazendo produção para a gente, que são fundamentais. Então, nosso desafio é gerar soluções em canais digitais, mas considerando esses players nesse circuito, produzindo nos canais e não nos tradicionais. Então, trazendo um exemplo, né, e falando aqui da geração X, e se a gente projetar isso para a geração Y ou para a geração Z, nós estamos falando de muito mais agressividade em termos de vontade de fazer negócios digitais, estar conectados principalmente com tantas oportunidades que temos, né? Então, entre nós aqui da plateia, eu duvido que tenha alguém aqui não conectado. Eu duvido que tenha alguém aqui não fazendo algumas coisas ao mesmo tempo que o mundo digital nos proporciona. Então, sem dúvida alguma, né, principalmente se a gente explorar as classes mais privilegiadas, que têm acessos a essas informações, aos gadgets, a tudo que a gente tem de conectividade nesse mundo aberto, facilmente a gente vai entender novas oportunidades de negócio através da inovação aberta, né? A gente pode coletar informações sensorizadas de gadgets vestíveis ou não, de comportamentos, de tendências, de preocupações, de bem-estar dos nossos clientes. Então, facilmente a gente consegue pegar isso no nosso modelo de negócio. Nós vendemos seguro de automóvel. A gente precisa necessariamente fazer negócio tradicional, fazendo questionário de risco, ou é possível a gente coletar informações de dirigibilidade, de perfil, de informações do carro? Mesma coisa para a saúde. A gente precisa fazer aceitação de um seguro de saúde tradicionalmente como a gente fez, ou é possível a gente coletar informações dos sensores digitais ligados a nós, como um relógio, daqui a pouco uma roupa, ou qualquer item vestível que a gente esteja usando. E parece muito mais acurada essa informação e muito melhor precificado o risco daquele seguro, daquela pessoa. Falando de um segundo pilar, que são as experiências digitais, né? Sem dúvida alguma, quem acha, na minha opinião, que vai vir uma transformação digital, eu acredito que está cometendo um tremendo erro, né? A transformação digital está no gerúndio, mas ela é fato, ela já acontece. Em mais ou em menos intensidade, mas existe. A gente não pode se enganar que haverá uma transformação digital, vamos nos preparar para uma transformação digital. Então, em termos de ser um agente transformador, eu não tenho dúvida que precisamos nos preparar para toda essa explosão da internet das coisas, que realmente vai gerar novas oportunidades de negócio, atender as expectativas dos clientes, essas novas experiências que eles nos cobram. E falando das conectividades, a gente, em termos de como fazer isso acontecer no dia a dia, como fazer uso desses novos gadgets, dessas novas soluções, e concorrendo com todas as demandas, os compromissos do dia a dia, né? A gente usa um modelo interessante na Sul América, que a gente chama de experimentação, que é baseado nas melhores práticas de 4 modelos bastante conhecidos, né? Engenharia de valor, o Design Thinking, o Scrum e o Lean IT. Baseado nessas melhores práticas, a gente provoca soluções, a gente não recebe demandas, a gente só tem declaração de problemas para uma ideação conjunta e, principalmente, a gente tem uma garagem de inovação que nela a gente consegue prototipar, experimentar e testar muitas coisas rapidamente. É isso que nos faz provocar as áreas de negócio e áreas de operações da Sul América. Pensando no nosso ecossistema, pensando numa seguradora encaixada no seu modelo de negócio, nós temos principalmente 5 pilares que eu acho bastante importante. O cliente pessoa física, né, todos nós aqui compradores, consumidores. Os clientes pessoa jurídica, que são as empresas que também compram seguros coletivos, produtos coletivos. Os corretores, muito importantes, que são os nossos revendedores. No modelo de negócio da Sul América, sem os corretores, a gente não faria os números que a gente tem feito. Os órgãos reguladores, né, a gente não tem condição de fazer negócio sem estar absolutamente regulado. E agora a internet das coisas, né? Como a internet das coisas produzindo oportunidades de novos negócios para a gente. Então, basicamente, o que eu pessoalmente elenco como itens de preocupação são a necessidade de integração com todos esses elementos. Cada um desses elementos desse ecossistema gera uma integração de uma forma, das mais variadas que todos nós conhecemos aqui. Seguramente, toda seguradora, com todos esses elementos aqui, giram e executam esse formato de integração. Não tem padrão, não tem reuso.
as soluções, algumas vezes, são sob demanda. Elas não são pensadas numa replicação, não tem um design pattern. A preocupação com segurança e controles é absoluta. Né? Transferências, né? Como é que a gente garante a autenticação, transferência do dado. A experiência realmente é pouco digital se a gente olhar para o formato mais tradicional, e muitas vezes a gente peca pelo time to market, tem uma expectativa de operações e negócios muito grande. Então, a nossa leitura, olhando para o modelo aberto, né, chamamos de Open Insurance, o modelo que a gente está executando em conjunto, basicamente tem uma plataforma de APIs garantindo padrão, garantindo escalada, garantindo segurança e garantindo time to market. Isso a gente conseguiria fazer com esse ecossistema através de APIs. Entretanto, não adianta um dos elementos da cadeia estar pronto para. Obviamente, todos têm que estar aptos ou querendo ou prontos para fazer. Mas eu entendo que nesse desenho a gente consegue padronizar, escalar e ser muito mais ágeis na integração com todos esses elementos do nosso ecossistema. Falando ainda de experiências digitais, nós aqui da sala todos esperamos relações mais pessoais. Nós temos uma expectativa de quando precisamos de algum serviço, temos algum imprevisto, alguém vai nos atender pessoalmente. Esse alguém não necessariamente é alguém, uma pessoa física. O tempo, eu julgo que é uma das coisas mais importantes que a gente tem no dia a dia. Se autoatendido por algo de inteligência artificial, basicamente por um serviço exposto numa URA, por exemplo, para não ser tão disruptivo. Tendo a informação mais pessoal sobre mim, eu sendo atendido de forma personalizada, seguramente eu não vou buscar um canal tradicional, que vai me levar tempo, eu vou esperar uma fila de ligação, vou falar com alguém para contar o que eu preciso. Então, a gente precisa adotar ferramentas para entender quais são as necessidades do cliente, qual é a jornada que esse cliente tem e como a gente consegue otimizar isso em tempo real ou perto de tempo real. Aqui também a gente tem uma expectativa muito grande de, através da internet das coisas, dos gadgets, de sensores, conseguir entender esse comportamento sem que o cliente nos diga. Simplesmente com o uso dos aplicativos, com o uso dos portais, com o uso de internet das coisas, quando ele interage conosco, ele pode ser surpreendido. E é isso que a gente está chamando de Digital Experience. Aqui um exemplo muito simples, usando um smartwatch, né, relativamente popular, a gente poderia ter uma solução baseada em bem-estar, né, que o cliente, com o serviço da seguradora, poderia estar o tempo todo sendo monitorado e, em caso de algum problema, ele ser avisado, ele ser orientado, ter um alerta para um órgão que possa socorrê-lo ou possa orientá-lo, independentemente do chamado desse cliente. Sem dúvida nenhuma, isso é uma experiência digital que encanta o cliente. A gente tem experimentos rodando na nossa garagem justamente olhando para o bem-estar, como é que as pessoas possam olhar numa prestação de serviço de uma seguradora, algo que agregue valor na vida deles. Tem uma outra pesquisa aqui, né, olhando para possibilidades em parcerias, que principalmente os jovens da geração Y, principalmente, mas um pouco também da X, que pensam em comprar, adquirir produtos através de revendedores, através de empresas que até pouco tempo a gente não esperava que entrariam como um concorrente do nosso negócio. E não é um negócio onde eu atuo, é um negócio onde nós atuamos. Hoje, se mapearmos os nossos concorrentes e tirar uma foto, talvez essa foto revelada daqui a alguns meses, ou daqui a um ano, daqui a 2 anos, pode ser completamente diferente. A gente fala muito do Google como uma referência. O Google acho que tem uma possibilidade de vender encantamento, experiências digitais, produtos e serviços para os clientes, relativamente fácil, porque ele tem a nossa jornada, ele conhece algumas das nossas preferências. Esse encantamento de experiência o Google pode fazer, e acho que faz em alguns casos muito bem. Então, parcerias digitais, e como é que a gente vai fazer? On demand, fazendo um projeto de integração com cada um dos nossos parceiros. Um caso, por exemplo, da seguradora, a gente vende também produtos no varejo, e através de parceiros. A gente vai fazer um projeto de integração com cada parceiro, a gente não vai conseguir sobreviver a um modelo de negócio desse. Então, APIs para esses negócios eu julgo assim, extremamente relevante.
para que a gente consiga escalar, reutilizar e fazer de uma única vez e muito fácil e seguro. Pensando ainda em parcerias, né, acho que nós vivemos algumas experiências aqui. Eu trouxe, por exemplo, o Zona Azul. Zona Azul, tradicionalmente, a gente tinha aquela filipeta que nós comprávamos em alguns estabelecimentos na rua que nós íamos parar. E algumas cidades hoje já oferecem um aplicativo para o Zona Azul, né? São Paulo tem alguns locais, no ABC tem algumas cidades e alguns locais. Bom, alguns de nós têm alguns problemas de armazenamento, de problemas de aplicativo. A gente não poderia, pensando rapidamente, e ter uma integração por API com o Zona Azul, oferecer isso dentro dos nossos aplicativos de forma integrada e a experiência do cliente ser única, dentro do que a empresa está oferecendo para ele como serviço? Isso é relativamente simples, né? Uma API aberta lá do Zona Azul, integrado no aplicativo que ele já usa nosso, e a gente fazendo cotação, ele dizendo o que ele prefere de tempo, valores, e ele faz a compra no aplicativo mesmo. Isso não é algo difícil de fazer ou tão transformador, mas gera uma experiência para o cliente muito melhor do que ele ter que baixar um novo aplicativo. Em alguns casos, até por problemas de espaço ou por problemas de usar vários aplicativos para uma única finalidade. Aí eu trouxe para a gente avaliar aqui uma situação até do cotidiano, que é um acidente de carro, né? Vamos estudar esse caso. Então, um acidente de carro pode ser percebido pelo aplicativo ou por um gadget na porta OBD dos carros, né? Isso tem para todos os carros de 2007 para cá, porta padrão. A gente pode perceber uma desaceleração, dar uma experiência digital. Houve o acidente, percebido por um aplicativo, por um sensor. Se a gente estiver falando de algo vestível, a gente pode fazer uma primeira avaliação de danos, né, do que aconteceu com os passageiros ou o passageiro que está vestindo algum dispositivo digital. Dependendo do tamanho do problema, a gente pode fazer uma integração fazendo aviso a socorros, contatos com vítimas, parentes próximos, alguém que esteja cadastrado. É possível fazer uma primeira avaliação do tamanho do dano. Imagina acontecendo um acidente e transformando essa experiência em uma experiência menos traumática. Dependendo do que aconteceu, avisar a polícia, avisar o guincho, avisar o bombeiro, avisar a ambulância, todos conectados. É possível também fazer uma busca por uma melhor cotação, um melhor preço, dar uma estimativa, né, para o cliente que esteja sensorizado. Se for necessário alguma avaliação de câmeras, a cidade de São Paulo é uma referência, tal qual Nova York, mas não tão implementado ainda, de câmeras inteligentes pela cidade. Esse é um projeto da Microsoft, junto com o governo do estado. Essas câmeras com APIs abertas, a gente poderia fazer uma integração. Hoje já ajuda a polícia a resolver alguns problemas aí de violência na cidade. A gente pode fazer uma integração por mensageria, né? Talvez aqui, como eu, muitos de vocês estão ávidos para o WhatsApp liberar uma API tão falada e até agora não liberada. Poxa, imagina quando o WhatsApp, que já está no nosso cotidiano, liberar uma API. Então, a gente conseguiria fazer uma rede pelo WhatsApp, pelo SMS, pelo Facebook Messenger, que já está aberto. A gente conseguiria criar uma rede de integração por mensageria, avisando aqueles que a gente quer ser avisado e cadastro antes. Foi necessário algo que requer um apoio jurídico. Também conseguimos fazer uma integração de apoio jurídico, dependendo de quão aberto está essa camada para toda essa simulação de um acidente que eu contei. Então, pessoal, sem dúvida nenhuma, o digital conecta o mundo, né? A gente viveu décadas passadas que era difícil entender o mundo de portas abertas. A gente ia viajar, não tinha como saber como era no local. Hoje, facilmente, a gente anda pelo local digitalmente. As nossas experiências mudaram totalmente, não tem mais barreiras entre os locais no mundo todo, né? De fato, o mundo está conectado digitalmente. E, sem dúvida alguma, se a gente pensa em integração para esse mundo conectado, a minha maneira de ver isso é fazendo essa conexão por APIs abertas. Se as empresas, se nós, que somos formadores da inovação, da transformação, pensarmos em integração, pensarmos em abrir nossos negócios, gerando novas experiências, novas oportunidades, eu tenho convicção que isso, sem dúvida nenhuma, é através das APIs. Falando em novos modelos de negócio,
eu digo modelos de negócio olhando para o meu mercado, né? Para o mercado de seguro, tradicionalmente, nós temos as nossas ofertas de produtos, serviços, como cobertura, como ramo, como produto, enfim. A gente pode ter outros modelos, né? Que condições externas podem gerar oportunidades de negócio e também melhores experiências para o cliente. Se eu sei que o nosso cliente está em determinado local, que tem uma probabilidade de ter um desastre climático, um problema inesperado, e a gente tem uma série de informações no mundo digital prevendo isso, a gente pode oferecer isso como informação, pode oferecer isso como uma cobertura adicional. Ele pode fazer a compra, quero comprar porque tem um risco determinado em tal região que eu vou estar. Então, a gente está falando de uma realidade diferente da realidade atual que a gente tem hoje, que o digital oferece. Então, né, um desenho bem simples, através de conexões por API, a gente pode ter um provedor de previsões climáticas, fazendo transmissões em tempo real ou perto de tempo real, e dentro do aplicativo que o cliente já está habituado, já usa, ele ter a oferta de um risco novo que ele não tem cobertura nas apólices, que eventualmente ele até acha que tenha. E ele verificou, quero comprar, compra, conexão pelas APIs, e o negócio está fechado. Então, são oportunidades que, na minha opinião, invariavelmente vão acontecer, vão se tornar reais em muito pouco tempo. E aí a Sul América é principalmente motivada por essa nova área de inovação, olhou para oportunidades daquele ecossistema que eu contei, principalmente para clientes, pessoas jurídicas, para corretores e para o mundo PJ, digamos assim, criamos a nossa plataforma de API. Junto com a Sensidia, nós tínhamos um desafio de negócio numa proposta que a gente estava concorrendo com o mercado, bem grande, com uma quantidade de vidas muito significativa para a gente, fazer em 2 meses a construção da nossa plataforma de API e expor esses serviços. Aí a gente conseguiu fazer em 2 meses, cumprimos exatamente o prazo, entregamos, e o mais surpreendente é que, por mais que a gente ache que o mercado está preparado para falar do assunto, não se surpreendam, porque nem todos estão. Numa primeira reunião que a gente foi simplesmente para dizer o acesso à plataforma, como pega o token, como baixa o SDK, como passa pelo how-to, a gente tem um passo a passo no portal. O outro lado perguntou em quanto tempo seria o projeto de integração, que tecnologia a gente usaria para expor as informações, se bet ou não bet. E a gente ficou bastante surpreso, porque não, a gente está falando de API. E o outro lado disse, mas o que é API? Então, por mais que nos pareça algo já do cotidiano, já do nosso dia a dia, ainda não é. Mas acho que nós podemos tornar isso uma verdade e passar a ser. Precisamos experimentar, precisamos testar, precisamos botar para funcionar. Esse é o nosso espírito lá na área de inovação. Bom, acho que olhando o meu tempo aqui, eu consegui ser rápido o suficiente para falar no meu tempo e deixar uns minutinhos para a pergunta. Obrigado, pessoal. Maravilha, Puccini. Né? Fica olhando para frente e passa direto. Pessoal, perguntas? Beleza. Puccini, o quanto o regulador está aberto a novos modelos de negócio, novos entrantes, como é que as barreiras de entrada, como é que é esse relacionamento de inovação com a regulação que é pesada, né, aqui no Brasil? Bom, tudo que a gente faz nessa área de inovação, para idear, a gente não pensa em bloqueios, né? Então, não tem absolutamente nenhum bloqueio antes da inovação. Então, o que a gente faz, junto com a área de negócios, principalmente, e algumas pessoas da operação, é prototipar uma ideia, provocar um problema real com o órgão regulador, para pegar o ponto da sua pergunta, e a gente expõe e prototipa isso como um caso real. É possível fazer de outro jeito, dessa forma. E o que a gente percebe depois dessas sessões é que as pessoas se enchem de energia e procuram os eventuais bloqueios para quebrá-los. Então, o que acontece no nosso modelo é as áreas de negócios se encorajam, depois dessas experimentações e provocações, e passam a ter uma relação com o órgão regulador mais de provocação,
de mudanças da maneira como a gente atua hoje. Eu tenho participado também de algumas comissões, né, da SUSEP, e esse assunto está na pauta. O que eu não consigo dizer, ou para não dar minha opinião pessoal aqui, é o tempo que isso vai levar para se transformar. Mas eu acho que é algo que é inevitável. Ou transforma ou transforma. Como é que vocês definiram o roadmap das suas APIs? Essa pergunta eu ia fazer, rapaz. Obrigado. Roubei. Bom, não sei, roadmap das APIs, né? Como eu disse, assim, muito honestamente, existia um incômodo de como a gente integrava todo esse mundo seguro, né, na nossa empresa. E com a oportunidade que apareceu, a gente estava ávido para criar esse modelo de integração, né? A gente pensa, é um time muito ágil. E aí o que nós fizemos foi olhar para uma grande oportunidade de negócio do nosso maior negócio da empresa, que é saúde. Então foi relativamente fácil engajá-los e mostrar que tinha uma oportunidade de levar uma experiência diferente para o cliente, talvez sendo como um diferencial na nossa concorrência. Naquele momento a gente ganhou essa conta. E esse foi o primeiro caso que tangibilizou a realidade de integração através de API muito rapidamente. Então essas áreas ficaram assim desacreditando que em tão pouco tempo a gente conseguiu criar uma camada de integração e viabilizar um negócio que antes, do jeito tradicional, talvez tipicamente seria um projeto de mais de um ano e com valores muito diferentes do que a gente investiu. A partir daí, tornando realidade, a gente usou essa boa experiência a nosso favor. Então, junto com a área de saúde, nós criamos um roadmap e fomos levantar com as áreas de operações, principalmente, que a nossa estrutura é de operações, TI está dentro de operações, e olha a estrutura cross, um roadmap baseado em o que é mais urgente para o negócio e o que faz mais sentido para os nossos principais negócios. Então, nós criamos um roadmap fundamentalmente baseado em saúde, para o nosso negócio de varejo, que é um negócio de capitalização, vendas através de distribuidores, e para o nosso negócio de auto, fundamentalmente. Então, o nosso roadmap está baseado nesses 3 business da Sul América, por enquanto. Complementando, então a gente entendeu que existe um roadmap. Hoje você tem 2 chapéus, canais e inovação. Quem manda nesse roadmap? Inovação ou canais? O chapéu é meu, né? Então, bom, essas duas situações estão diretamente ligadas, né? A gente não gera inovação, dificilmente que não passe no canal digital. Então, o que a gente prioriza lá é uma multicanalidade, que é algo que a gente não tem ainda perfeito, mas entrega algo pensando em todos os canais digitais onde ele é aplicado. Então, a inovação, a gente pode entregar, como estamos fazendo agora, uma solução cognitiva sendo instanciada por APIs dentro de um canal digital, que é o nosso chat de um caso de uso. Não necessariamente essa inteligência artificial com cognitivo vai estar espalhada em todos os canais. Então, a minha resposta é quem provoca é a inovação, né? E quem deploya e quem executa é em conjunto inovação e canais digitais. Show de bola. Quem mais? Lá. Putini, boa tarde. Boa tarde. Eu sou Daniel Grandes, atualmente eu sou responsável no Itaú por todo o time de sustentação e operação de integração em APIs, em todos os canais. Eu tenho uma provocação para te fazer aqui. Eu não sei se esse time está com você atualmente, mas eu queria entender o seguinte: como é que a gente está falando muito do novo, de construção de novas APIs, mas eu queria saber assim, do que você já construiu, daquilo que já está pronto. Como é que você sustenta hoje? Como é que é a operação disso? E se você puder falar um pouquinho da governança das APIs hoje. Essa é uma pergunta excelente, né? Porque a gente falou só dos meus chapéus bonitos aqui, né? Que é o de inovação e de canais digitais. Mas eu tenho o chapéu digamos, do mundo velho, o mundo mais tradicional, né? Além de canais digitais, eu cuido também de alguns produtos cross que não são de unidade de negócio. Então, cuido, por exemplo, do sistema de cadastro de corretores, de comissionamento. Isso são sistemas bem tradicionais. E não dá para dar a mesma dinâmica, a mesma cadência para ambos. Então, usando a inspiração do Gartner, da bimodalidade,
A gente vem executando isso há cerca de um ano e meio, e colhendo frutos, né? A gente não consegue imprimir as mesmas condições para negócios, projetos e tomada de riscos completamente diferentes. Então, a gente tem um crivo que é basicamente a questão do risco, né? Que risco está envolvido nisso? O quanto a gente pode tomar e com quem? A gente imprime algo mais ágil ou algo mais cadenciado, mais protegido? Então, a gente tem categorizado essa bimodalidade relativamente claro. Então, é bem diferente, né, o mundo velho e o mundo novo. Os serviços do mundo velho, para expor, através de uma chamada, criar um web service, por exemplo, encapsular numa API e fazer essa exposição. Do mundo velho não é tão simples num sistema de alta como é do mundo novo, digamos assim, ou da baixa distribuída. Então, pensando no roadmap da pergunta anterior, eu quero criar um ecossistema, uma plataforma com serviços suficientes para gerar engajamento, gerar oportunidades. Se eu mirar para esse mundo velho agora, eu vou levar muito tempo para fazer. Então, em termos de prioridade, definitivamente, essas não são as nossas prioridades. Mas, por exemplo, pensando no mundo intermediário entre os dois, meios de pagamento, sim. Eu posso escalar meios de pagamento, kits de boas-vindas de clientes, eu posso deixar isso numa API e as grandes plataformas, os grandes corretores, ou os corretores de forma geral, usando dessa API para oferecer para os clientes da carteira dele, que ele vende da seguradora. Então, é por aí. E a governança de APIs, sendo muito honesto, eu acho que a gente está relativamente novo, né, no conceito de APIs. Eu disse para vocês que é um negócio que apareceu no final do ano passado, a gente entregou. E a governança a gente criou dentro da área de arquitetura. Primeiro a nossa área fez o deploy das APIs, tangibilizou o assunto. Nós acabamos de fazer um rollout para a arquitetura para que eles façam a governança corporativa. Porque senão, assim, nós viramos devoradores de serviços, né, e colocando em risco a maneira como a gente estava intenso, cheio de energia para gerar APIs. Então, agora o dono da governança está na área de arquitetura, olha a empresa como um todo, define critérios e fluxos, se a gente vai colocar isso no barramento de serviços ou na API, que a gente monitora, né? Eu tenho um tremendo interesse nesse assunto, eu acompanho, mas eu acabei de passar para uma área corporativa. Legal, beleza. Puccini, só para encerrar, a gente vê em bancos, né, a gente tem o PS2 lá, modelo de Open Banking, de plataforma. Para seguros, você vê algum modelo internacional que inspire dados abertos, como para banco a gente já vê algum movimento na Europa, Capital One, Crédit Agricole. Para seguro, você já vê algum movimento de referência, de benchmark? Modelo... Bom, eu tenho que olhar para o nosso modelo. A Sul América é uma empresa, não sei se todos conhecem, mas de 121 anos, local, posicionada no Brasil inteiro. E, obviamente, a gente olha para mercados internacionais. Eu, particularmente, o time, estamos muito fora, olhando inovação, evidentemente. Mas os nossos modelos eles estão muito voltados para o modelo nacional, modelo brasileiro, né? Se você pegar, porque é muito diferente a gente usar para a gente usa como inspiração, mas um modelo aplicável aqui é difícil pegar um modelo americano que permite uma experiência com o cliente, oferta de serviço completamente diferente do que a gente pode pelo regulador oferecer aqui. Então, o que eu acho é que de maneira provocativa ou no caminho das experimentações, a gente coloca internamente para de operações de negócios modelos para questionar o status quo, mas modelos inspirados nas nossas experiências, nas nossas idas e vindas, né, e nas nossas prototipações, especialmente na garagem. Então, a garagem consegue promover isso de uma maneira sensacional dentro da Sul América. Show de bola. Puccini, parabéns, obrigado, cara.